Evangelho, domingo da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: Que devemos fazer? João respondia: Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: Não cobreis mais do que foi estabelecido. Haviam também soldados que perguntavam: E nós, que devemos fazer? João respondia: Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a deixará no fogo, que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, este domingo também é chamado de Domingo da Alegria, ou Domingo Gaudete, como se fala em latim. Mas, esse ano, temos uma alegria a mais. Hoje também é dia 12 de dezembro, dia em que celebramos Nossa Senhora de Guadalupe. Olha que maravilha, o mês de dezembro é marcado por uma sequência de 3 grandes festas marianas. Hoje é a festividade da padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe. Dia 10, celebramos Nossa Senhora do Loreto. E dia 8, celebramos a Imaculada Conceição. 3 títulos tão significativos de Nossa Senhora que se encontram durante esse itinerário do Advento. De fato, Nossa Senhora nos acompanha de perto nesse, como diz São Bernardo de Claraval, que é o terceiro Advento do Senhor, o Advento intermediário entre a primeira vinda do Senhor na encarnação e a sua vinda gloriosa. Essa vinda intermediária, só os eleitos, ou seja, só aqueles que receberam o Espírito Santo, podem encontrar o Senhor que vem em cada um daqueles pequeninos onde o Senhor escolhe estar presente. Mas esse terceiro advento, que leva do primeiro ao último advento, né, que é a vinda gloriosa do Senhor, ele acontece na medida em que nós ouvimos a palavra do Senhor e aguardamos no coração. Então, João capítulo 14, Ele e o Pai, próprio Senhor nos disse, virão e farão em nós morada. Então esse advento do Senhor acontece no coração do fiel, que ouvindo o anúncio, ouvindo a palavra do Senhor, guarda no coração e a coloca em prática. E o próprio Senhor prometeu que Ele e o Pai virão e farão no coração desse fiel a sua morada. Olha aí o advento do Senhor. Eis que o Senhor veio. E, ao mesmo tempo, o Senhor se deixa encontrar em cada um daqueles que Ele escolheu para si, para estar junto. Como o próprio Senhor prometeu em outra página do Evangelho, onde foi que te encontramos, Senhor? Isso na vinda gloriosa, diante do juízo universal. Onde foi que nós o encontramos, Senhor?
toda vez que fizestes isso a cada um desses pequeninos, foi a mim mesmo que fizestes. Então, está aí. O advento intermediário, aquele que nos ajuda a caminhar desse primeiro advento do Senhor, que é o seu Natal na encarnação, até a sua vinda gloriosa. Agora, como bem sabemos, é bem provável que antes da vinda gloriosa do Senhor, nós sigamos até Ele. Mas é preciso encontrá-lo nesse advento intermediário que estamos vivendo. Então, pegando esse ensejo de São Bernardo, hoje o Evangelho nos entrega o terceiro capítulo de Lucas, um pouco mais adiante em relação à leitura do domingo passado. No domingo passado, nós ouvimos o anúncio de João Batista, um anúncio com um convite profético e universal. Falávamos a respeito do versículo que João acrescenta, o sexto versículo do terceiro capítulo, e todos os homens verão a salvação que vem de Deus. Então, João acrescenta o elemento universal ao anúncio profético feito por ele. Um anúncio, como falamos então, com um convite profético universal para ser reconhecido e acolhido por todos. E o chamado de João é ao arrependimento e à conversão. Todo aquele que se arrepende do seu pecado e orienta, endireita o seu caminho na direção do Senhor, né? Não em qualquer direção, mas se orienta agora na direção do Senhor, esse receberá a salvação que vem de Deus. Não porque a salvação será restrita a eles. A salvação será oferecida a todos, como foi oferecida. Nosso Senhor se sacrificou pela salvação de todo o gênero humano. Mas se eu não tomo nas mãos aquilo que Deus me dá, como posso participar de tão grande graça? Não nos esqueçamos também, um dos empregados pegou a única moedinha que recebeu, guardou num lenço e escondeu, e depois foi lá e devolveu para o seu senhor. Toma o que é seu. Bom, como ele poderia participar na alegria do Senhor quando esse Senhor voltar? O que teve 5 foi e lucrou outras 5, o que recebeu 2, tomou para si, se fez responsável e gerou outras 2. Aquele que recebeu só uma, escondeu, não se envolveu com o que recebeu e depois restituiu ao Senhor o que era dele, demonstrando uma clara não acolhença, um claro não acolhimento. Ou seja, não tomei parte naquilo que me foi entregue, guardei para restituí-lo. Não tomei parte nisso. Então, a salvação nos é oferecida, mas se toma parte na salvação por meio da conversão, que se manifesta nas obras de nossa vida à luz da fé. Então, o Evangelho do domingo passado nos falou sobre o anúncio de João Batista e o chamado ao arrependimento e à conversão, a endireitar, a reorientar o caminho na direção do Senhor, converter a nossa estrada na direção do Senhor. E para isso fomos convidados a escutar o chamado, o convite de João Batista e acolher esse convite no coração. E sobre isso caminhamos com a nossa meditação. Hoje o Evangelho nos fala de maneira prática sobre como viver no nosso cotidiano essa conversão. Em outras palavras, como praticar e ensinar ou transmitir aquilo que se pratica na vida cotidiana. É o chamado do Evangelho desse domingo para todos nós. Quando a palavra de Deus ela é acolhida no nosso coração, ela ilumina e liberta nossa consciência. Primeira obra. Segunda obra, ela provoca luzes interiores que nos inspiram a praticar obras de bondade, ainda maiores
do que aquelas que porventura já tenhamos praticado. Ou seja, não deixa que nos contentemos apenas em não praticar o que é mal. Essa é uma das belezas da palavra de Deus. Ela não apenas ilumina e liberta a nossa consciência, mas não nos deixa estarmos satisfeitos só por não praticar o que é mal, mas a desejar colocar em prática e realizar, evitar o que é mal, mas sobretudo realizar o que é bom, realizar o que é justo. E a terceira obra da palavra, quando ela é acolhida e entra de fato na alma do homem, a terceira obra é inflamar o desejo de ver o bem ser praticado por muitos, e não apenas pela própria pessoa, mas o desejo de alegrar-se com a alegria do irmão. São Cláudio de Colombier, aquele nosso irmão jesuíta que vira e mexe, o Padre Fábio cita algumas de suas instruções práticas, um grande diretor espiritual, escrevendo sobre a consciência, ele diz uma coisa que em algumas meditações o Padre Fábio já tocou. A consciência, ela é a voz de Deus no íntimo do homem. Agora, obviamente, o Senhor nos fala sempre por meio da nossa consciência. Agora, é possível que a nossa consciência esteja também desorientada. E São Cláudio vai falar exatamente sobre isso. Então vamos lá. A consciência é a voz de Deus. Na maioria dos homens, esta voz, infelizmente, é desprezada, ou mal ouvida, ou ainda está totalmente apagada. E agora ele vai falar como isso acontece. Primeira, a voz da consciência ela é desprezada naqueles que não querem fazer o que a consciência lhes diz. E olha que interessante, meus irmãos, quantas vezes a nossa consciência nos adverte que alguma atitude, ou que aquela palavra, ou que aquele gesto, ou que aquele pensamento não vai nos levar a uma estrada boa. Nos adverte a respeito do fim último daquela ação, ou do fim último da satisfação daquele desejo, ou do fim último daquele pensamento. Mas, por vezes, nós não a ouvimos, né? Terminamos por ignorar isso. E ali começamos a perder um contato importante na nossa relação com Deus, pois Ele inspira a nossa consciência com luzes interiores. Vamos ver já já que a consciência é o lugar onde se amadurece o juízo, ou seja, o exercício da razão em competência. E precisamos do socorro das luzes interiores de Deus também ali, em algo que é muito nosso. Um exercício iluminado da razão, um juízo iluminado pelo vigor da fé, nos leva à possibilidade de ver com ainda mais clareza as obras espirituais que Deus realiza, as grandes intuições espirituais. Outro dia falava aqui na paróquia com um grupo, né, lia o trecho de Santo Anselmo sobre Nossa Senhora no dia da Imaculada, e uma pessoa dizia assim: como são profundas essas luzes interiores que os santos têm. Parece que o coração deles consegue ver aquilo que a maioria das pessoas não vê. Eu achei tão interessante a frase, porque é mesmo isso. Mas não veem por incompetência, não veem porque Deus esconde da maioria das pessoas essas coisas. Não veem a maioria das pessoas não vê essas coisas porque, tal como os santos, não se empenharam do mesmo modo que eles, entendem? Não se colocaram, tal como não, perdão.
seja, porque não seguiram o mesmo exemplo. Se tivessem vivido regularmente um exercício como esse que nos fala, por exemplo, São Cláudio, seguramente aquelas luzes interiores que o Senhor quer que seja abundante na vida de todos, aconteceria assim na vida de cada um. Na medida em que nos abrimos à incidência da graça de Deus, nos exercícios últimos das faculdades da nossa razão, sobre nas atividades da nossa alma, vamos participando de luzes interiores ainda maiores e mais belas do que essa de Santo Anselmo e de tantos outros. Mas é preciso que nós, a exemplo de nossos irmãos, nos empenhemos com seriedade e intensidade nos exercícios espirituais que nos ajudam a ter o nosso coração sempre mais livre e iluminado. Então, voltando à primeira consideração feita por São Cláudio, de fato, muitos são aqueles que desprezam, me escapou aqui um instantinho, aqueles que desprezam a voz da consciência por não quererem fazer aquilo que a consciência diz. A segunda possibilidade, além dessa, é quando a consciência ela é mal ouvida. Como assim, padre? O que significa? O que São Cláudio quer falar com uma consciência mal ouvida? A consciência mal ouvida acontece quando alguns querem fazer com que a consciência diga aquilo que eles querem ouvir. Olha que interessante essa percepção de São Cláudio. Muitas vezes queremos fazer a nossa consciência dizer aquilo que nós queremos ouvir. E giramos com infinitas explicações e racionalizações e damos voltas sobre coisas óbvias e claras, fazendo com que elas se tornem confusas, a fim de que elas possam, no final, a nossa razão possa, a nossa consciência possa confessar aquilo que queremos ouvir. Por exemplo, errado está o outro, não estou eu. Eu respondi, paguei na mesma moeda porque... E daí começa toda aquela argumentação. Porque ele vai aprender, porque ele fez, porque ele não fez, porque é dessa forma, porque é daquela forma, porque isso, porque aquilo. E gira para um lado e gira para o outro. Tem um ditado italiano que diz: se gira sempre a fritada para o lado daquele que a prepara. Né? Ou seja, você sempre faz ela ficar melhor na parte que você quer. Né? Então, acontece com muita frequência esse tipo de atitude em que começamos a racionalizar ou a criar uma certa confusão sobre coisas simples com a intenção de fazer a nossa consciência dizer aquilo que gostaríamos de ouvir. E se ela não diz, arrancamos isso daqueles que possam dizer e atribuímos a eles quase o valor da nossa consciência externa, quase um valor de profecia para o cumprimento daquilo que esperávamos. Infelizmente, também essa imperfeição acontece com muita frequência, não só não ouvir o que diz a consciência, mas violentá-la ainda mais, ou seja, fazer de tudo para que a nossa consciência diga aquilo que queremos ouvir. Tentando dessa forma nos convencermos do que aquilo que queremos é que é a coisa certa. E a terceira forma, que é ainda mais danosa, São Cláudio considera que é até um efeito dessas duas primeiras, é quando a consciência está apagada, naqueles que desprezam sem ouvirem qualquer censura, ou seja, quando praticamente não há mais nenhum tipo de freio ou de medida que leve a pessoa a reconsiderar os seus atos. E realmente uma situação como essa é uma situação muito dramática, quando não tem mais nada
que coloque um limite. Por quê, padre? Aí, mas é um discurso moral, alguma coisa tem que colocar um limite? Bom, se as trevas são tratadas como luz e a luz é vivida como em tempo de trevas, realmente fica complicado, né? Existe o parâmetro da verdade, que deve ser inviolável, e depois, como homens e mulheres de fé, existe o parâmetro da revelação, na compreensão de que Deus nos fala e se faz conhecer e guia e conduz a história na direção do bem e da verdade. Então, quando esses parâmetros desaparecem, realmente fica complicado que haja a possibilidade de Deus conduzir o coração ou o agir daquela pessoa. Então esse, segundo São Cláudio, é a queda mais dramática. Vejam que interessante, meus irmãos, São João Batista não impõe uma fuga do mundo, nem que todos sigam para o deserto como ele foi, mas ele ensina à multidão e a cada um que vem até ele que onde você estiver, onde eles estiverem, devem praticar o amor fraterno e a partilha de tudo aquilo que recebeu da parte de Deus. Esse é o ensinamento de João junto ao Rio Jordão. Se pensamos de maneira simples sobre isso, que outra coisa João está ensinando, senão a seguir o que Deus inspira em nossa consciência? Não tem nenhum ensinamento aqui que seja, digamos, inédito, revolucionário. Aquilo que o Senhor já inspira no nosso coração. Veja, meus irmãos, estamos diante de uma universalidade. Vêm soldados, publicanos, homens religiosos, simples pessoas, gente de todo tipo. E João está dizendo: vocês não devem fugir do mundo. Onde vocês estiverem, na condição de vidas que estiverem. Em outras palavras, me aproprio das palavras de Jesus e as coloco nos lábios de João: amai-vos uns aos outros, usando a medida do amor de Deus por cada um de nós. E aonde a gente aprende essa medida, dentre outros lugares, Deus nos fala através da nossa consciência. O que significa agora que a consciência é o grande lugar da revelação. Então, Padre Fábio, não é o grande lugar da revelação, mas é o lugar privilegiado onde Deus fala conosco e que não pode ser ignorado. Porque no exercício de uma consciência iluminada se revela também uma vida ordenada, uma vida que está equilibrada, uma vida que está orientada em um itinerário de conversão, ou seja, em um itinerário para Deus. E o Senhor, que é fiel à sua promessa, como poderia vir em nosso socorro se não se valesse como primeiro caminho aquilo que Ele mesmo consolidou em nós, que é a consciência? Se a nossa consciência é um dom de Deus e uma graça que o Senhor nos concedeu dentro da nossa racionalidade, da nossa identidade, não poderia o Senhor nos conduzir sem iluminar e escolher por primeiro esse meio, que é um meio propriamente nosso. Um caminho através do qual nós chegamos às fronteiras da verdade e do bem. E o Senhor que nos conduz, Ele que é caminho, verdade e vida, se caminhamos com Cristo, que é caminho, verdade e vida, o Senhor quer sim iluminar e falar conosco através da nossa consciência. Percebem? Então não é um discurso de esvaziamento do significado evangélico ou da tentativa de, como alguns fazem, de tornar o Evangelho
um ensinamento genérico. Absolutamente não. Mas que o Senhor tem o desejo e Ele busca continuamente falar conosco através da nossa consciência, isso sim. E João continua no seu ensinamento àqueles que vêm até ele, na sequência dos versículos, a não se aproveitar das ocasiões para ganhar a vida, aceitando o dano ao próximo como uma coisa normal, se isso te traz algum benefício. Em outras palavras, São João ensina aqueles que vêm até ele, no itinerário de orientar os seus corações para o caminho do Senhor, a não serem violentos e dessa forma se arrependerem por todas as vezes em que foram violentos e pedir a Deus perdão por isso. Se arrependerem por todas as vezes que aceitaram ganhar algum benefício na vida e consentiram com o dano do outro, sabendo em sã consciência que isso seria para outra pessoa uma perda e um sofrimento, mas não se importando. Aqueles que vinham até ele, São João instruía a não serem exploradores sobre a necessidade do próximo e a lançar sobre eles todo tipo de ambição que pudesse levar o outro a não encontrar nem a felicidade nem a paz, mas a viverem sempre tristes e acuados. E se porventura um dia fizeram um irmão passar por isso, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos daquilo que fizestes. Se arrepende daquilo que você fez e converte o teu coração, ou seja, orienta na direção do Senhor e não volte a fazer o mesmo. Dessa forma, respeitando o bem do outro, sabendo ser grato por aquilo que de Deus recebeu e sabendo colocar um freio na própria ambição. E João ama tanto o Messias e o segue com tanta semelhança que parece com ele, ao ponto das multidões perguntarem: mas não és tu o Messias? Mas não é ele. E sua inteira vida aponta na direção do Senhor. E a sua inteira vida fala do Senhor. Assim também os discípulos de Cristo amam tanto a Cristo que aqueles que vêm têm a impressão de que é o próprio Jesus que divide cada uma das coisas com ele, que é o próprio Jesus que olha por suas necessidades, que é o próprio Jesus que cuida de cada um deles. Que nós também sejamos assim, meus irmãos, um testemunho vivo em obras e gestos da presença do Senhor que vive em nós e que faz da nossa vida um dom de amor e uma certeza da sua presença no coração de nossos irmãos e irmãs. Desse modo, grande será a nossa alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Nossa Senhora de Guadalupe e São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.